Preciso te atualizar também sobre o Corinthians e essa história de que André Sanches está de volta ao comando alvinegro. O que há de verdade no papo? Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que André Sanches está de volta à diretoria corintiana. O rumor começou quando se descobriu que o ex-presidente esteve na Caixa, reunido com Osmar Stabile e representantes do banco para tratar sobre o financiamento do estádio. A coisa repercutiu muito mal entre torcedores comuns do Corinthians e também entre os organizados. Representantes da Gaviões estiveram no Parque São Jorge nessa quarta-feira para conversar e cobrar o Osmar Stabile, até porque uma das promessas de campanha do Stabile é de que não contaria com a ajuda de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e companhia. O Stabile não estava no Parque São Jorge, ou seja, não se reuniu com a torcida, mas fez questão de se pronunciar para tentar colocar um ponto final nessa história, abre aspas para o Stabile. Quando cheguei para a reunião, o André já estava lá. Provavelmente alguém o chamou e não fui eu. O Andrés falou que foi lá para apresentar as pessoas. Ficou um tempo e saiu para fumar. Eu falei por 5 minutos com ele, até porque a reunião durou apenas 15 ou 20 minutos e o Andrés só esteve no início. De qualquer maneira, dá para dizer que há muita pressão, especialmente externa, contra a presença do André Sanches, que segue super importante na vida política do Corinthians. Ele tem enorme ascensão em relação a vários dos membros do Conselho Deliberativo. Entre os sócios, dá para dizer também que Andrés tem bastante moral. Da porta para fora do Parque São Jorge, a situação é diferente. Torcida organizada e torcedores comuns entendem que o ex-presidente mais prejudicou do que beneficiou o clube. Só para completar sobre o Timão, registrar que o filho de Christian, você lembra do Christian Baroni, volante que jogou pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians? Pois bem, o filho dele joga no Timão. O Christian Júnior teve recentemente seu salário aumentado, para que a multa também fosse reajustada. Ele ganhava 3 mil reais por mês e passou a ganhar 10 mil mensais. Dessa maneira, a multa saltou de 6 milhões de reais para 20 milhões de reais para clubes de futebol no Brasil. Christian Júnior é atacante e um dos destaques do time sub-17. Olha só, a proposta do Corinthians foi recusada por Matias Rojas. Corinthians tentando aí evitar um transfer ban. O Corinthians tem 45 dias, né, para entrar em acordo com o staff do meia paraguaio, que joga hoje nos Estados Unidos, e o Corinthians fez uma proposta e recebeu um não. A proposta foi recusada por Rojas, e é claro, eu tenho os valores para vocês. Bastidores sobre Osmar Stabile e André Sanches na Caixa. Vamos lá. Existiu esse encontro? Sim, existiu, é verdade. Vamos lá. O que eu vou falar aqui para vocês agora é algo que eu apurei, e algo que eu falei diretamente com o presidente Osmar Stabile. Então, acho que ele vai dar uma entrevista e vai falar a mesma coisa. É o que eu imagino. Ele disse o seguinte, Osmar Stabile, que realmente encontrou com o Andrés na Caixa, mas ele alega que não sabia que o Andrés estaria lá na Caixa. Ele alega que não convidou o Andrés para ir com ele nessa reunião, negociar com a Caixa. Ele alega isso. Ele alega que ficou surpreso quando chegou lá, o Andrés estava por lá, que não houve o convite. Ele alega que o Andrés não participou da reunião com ele, não participou, né? O Andrés não entrou na sala para participar da reunião com ele. Estou falando que o Osmar alega, e tudo que eu estou falando aqui eu prezo pela verdade. O Osmar Stabile acho que vai falar isso numa entrevista, porque do jeito que a pressão está grande pro lado dele, ele vai ter que falar, ele vai ter que dar uma entrevista, entendeu? Agora, eu não estou falando aqui que você tem que acreditar nisso ou não. Eu, como jornalista, eu tenho que simplesmente, né, ir lá, ouvir, tá certo? É o que eu vou passar. Eu poderia muito bem parar por aí e trazer essa informação para vocês e só. Só que eu fui falar com o presidente André Sanches, não recebi uma resposta dele, do ex-presidente André Sanches. Consegui falar com o Osmar, que disse isso, que foi para se reunir com a Caixa, não sabia que o Andrés estaria lá, não sabia disso, e que o Andrés não participou da reunião e que ficou surpreso, né? Segundo o Osmar Stabile, a Caixa que convidou o Andrés, isso
E tudo isso que eu estou falando para vocês, o Osmar Stabile me falou em um tom de chateação muito grande. Aliás, foi a primeira vez que eu vi ele nervoso. Ele falando, não sei por que fizeram isso comigo, eu não sabia que... Enfim, ele estava super chateado e falou que vai dar uma entrevista. Entendeu? É isso, sem criar muitas polêmicas também, foi o que ele disse, que foi pego de surpresa, né? Que não entende por que fizeram isso com ele, que a Caixa que convidou o Andrés, eu acho que ele vai dar uma entrevista e falar tudo isso. Se ele está falando isso, ele, por exemplo, com essas palavras, que ele deve dar uma entrevista, ele vai, por exemplo, chatear ou arrumar algum conflito com o Andrés, entendeu? Aí eu fui falar com o Andrés, não recebi resposta. Eu apurei com pessoas próximas ao Andrés, as pessoas me falaram o seguinte, o Andrés não vai onde não é convidado. Deixou uma resposta no ar, porque eu fiz a pergunta. O Andrés foi para lá convidado por quem? Pelo Osmar, pela Caixa, ou ele foi porque ele quis? E a resposta que eu recebi foi, o Andrés não vai onde não é convidado. Vocês entenderam? Eu poderia muito bem parar a apuração naquilo que o Osmar me falou. E aí, de pessoas ligadas ao Andrés, eu recebi essa resposta. Porque o próprio Andrés mesmo, ele acabou, né, não me respondendo. Se foi convidado pelo Osmar, pela Caixa, não houve essa resposta, pelo menos para mim. Eu ouvi praticamente todos os lados, só não vi o lado da Caixa, né? Mas tá bem claro que a Caixa aí, segundo o Osmar Stabile, avisou o Andrés da reunião, inclusive do dia que ia ter, né? Do dia que ia ter essa reunião. Agora, é uma situação realmente muito estranha, porque, né? Por que a Caixa avisou o Andrés para o Andrés ir lá? Sendo que o Andrés hoje não tem cargo, né, no Esporte Clube Corinthians Paulista, apesar de ter influência no mercado, né? Enfim, CBF, até na Caixa, né? A reunião era com o Osmar Stabile. Não faz muito sentido. Eu fui apurar, como todo mundo quer saber dele, e eu também quero saber. Como todo mundo quer saber, os Gaviões foram hoje lá para saber, né? A torcida quer saber, eu fui lá e ó, eu também quero saber. E eu recebi uma resposta. Só que mesmo recebendo a resposta dele, eu fui lá ver com o Andrés. E aí? E mesmo recebendo e com pessoas ligadas ao Andrés. Agora todo mundo quer saber como que ele esteve lá. Repito, pessoas próximas ao Andrés falaram para mim, o Andrés não vai onde não é convidado. Então, descarta a possibilidade que o Andrés foi lá porque quis. E chegou lá numa coincidência. Isso aí, meu irmão, isso aí não existe, pelo amor de Deus. Isso aí não existe. Esquece que não existe. Agora fica só a questão, quem convidou o Andrés? O Stabile alega que foi a Caixa que convidou o Andrés, que ele foi pego de surpresa lá, ficou chateado, né? Porque sabia que ia acontecer isso, que ele ia sofrer pressão. Então o Osmar Stabile, né? Se sentiu assim numa situação em que, qual é o termo correto? A Caixa convidou o Andrés e acabou expondo ele para o torcedor corintiano. Ele tá nervoso. Olha só, a proposta do Corinthians foi recusada por Matias Rojas. Corinthians tentando aí evitar um transfer ban. O Corinthians tem 45 dias, né, para entrar em acordo com o staff do meia paraguaio, que joga hoje nos Estados Unidos. E o Corinthians fez uma proposta e recebeu um não. A proposta foi recusada por Rojas. E é claro, eu tenho os valores para vocês. O Corinthians fez uma proposta para pagar 1 milhão por mês, sem entrada, em 40 vezes, velho. Aí fica difícil, né? Ficou um pouco complicado, né, do Matias Rojas aceitar, mas o Corinthians não tem grana. O Corinthians está numa situação difícil. Eu apurei com uma fonte dentro do Corinthians hoje que o dinheiro da Nike, meu amigo, o Corinthians teve que pagar muita coisa que estava atrasada, direitos de imagem, fundos de garantia de vários jogadores, aqueles acordos que o Corinthians fez lá dos impostos, sabe? Cada prestação é de 3 milhões e 600. Qual que é o nome daquele acordo? Que foi o Duílio que fez. Tem um nome, que é um nome meio estranho, que é um acordo que o Duílio fez, e o Augusto deixou atrasar estava atrasando o terceiro mês.
Só nessas 3 prestações aí já foram mais de 10 milhões, que cada um é 3 milhões e 600 prestações de impostos, né? Eu acho que é PERSE mesmo. O que é isso, Jefferson? Eu lembro que não era RCE, não. É PERSE, é isso mesmo, é PERSE, ô Jefferson. Exatamente isso, é PERSE. É exatamente isso aí, o Jefferson acertou em cheio. Eu tava lembrando que era uma sigla estranha, é que eu não tô com o meu celular aqui, tá? É PERSE, essa sigla aí, né, alguma coisa referente a impostos, tá? Quando você teve que pagar 3 dessas atrasadas, a terceira tava vencendo, se vence a terceira parece que se lasca. E aí pagou. Só isso aí já foi mais de 10 milhões. Aí tem folha salarial, é isso aqui, ó, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Evento. O Corinthians pagou 3 milhões e 600, é o acordo, e o Corinthians tinha 2 atrasadas e a terceira vencendo. PERSE é um parcelamento de impostos, é isso aqui. Então aqui você tem a informação, meu amigo, obrigado com vocês colaborando. Então o Corinthians teve que pagar isso, né, o PERSE, são 3,6 milhões, aí multiplica por 3, né? Nós estamos falando aí de mais de 10 milhões. Lascou. O Corinthians não tem dinheiro. Aí o Corinthians fez a proposta que dava para o Matias Rojas. O Corinthians fez uma proposta para pagar em 40 vezes. Aí você fala assim, 40 vezes, 1 milhão por mês? Aí você fala assim, então faz o seguinte, 1.200 dá para a gente pagar. A resposta foi não. Mas eles têm sido bem receptíveis e a conversa tem sido bem diferente do que foi com o Santos Laguna, e eles prometeram fazer uma contraproposta ao Corinthians. Eles prometeram fazer uma contraproposta ao Corinthians. E nessa contraproposta, o Corinthians agora aguarda para saber. Eles talvez vão pedir um valor de entrada, o restante parcelado. E eu conversei com uma fonte muito importante, falou que não existiu ainda a contraproposta deles, tá? E o Corinthians aguarda para saber se vai aceitar ou não. Tá aí, né, minha família? Aquele abraço para você super apertado no seu coração. E já peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Ativar também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as informações do Coringão. Corinthians, o maior clube brasileiro, o maior clube do mundo. Você sabe como é que funciona, né? Então é isso, rapaziada. Um grande abraço para você. Nos segue para mais. Até o próximo vídeo.